Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias desse sábado, nesta edição de sábado do Redação Hit. E olha só, os militantes do Hamas entregaram hoje à Cruz Vermelha 4 mulheres israelenses como reféns sob um acordo de trégua na Guerra de Gaza. Elas foram mantidas em cativeiro por mais de 15 meses, desde o início do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 a Israel. A troca de reféns e prisioneiros faz parte de um frágil acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas que entrou em vigor no domingo passado e que pretende preparar o caminho para o fim permanente da guerra. Hamas cumpriu parte do acordo sobre a troca de prisioneiros e decidiu libertar na manhã de hoje 4 mulheres soldados. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou que recebeu os nomes por meio de mediadores. De acordo com o Fórum Israelita de Reféns e Famílias Desaparecidas, um grupo acompanha as mulheres libertadas. São elas: Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi, todas de 20 anos, e Leri Albag, de 19 anos. Fontes palestinas disseram que Israel libertará 200 prisioneiros palestinos em troca dos reféns. Os palestinianos serão libertados da detenção israelita conforme o planejado. De acordo com o Serviço Penitenciário de Israel, alguns dos palestinos libertados irão para Gaza e os restantes retornarão para a Cisjordânia ocupada. Famílias de reféns detidos em Gaza desde que o Hamas realizou o ataque mais mortífero da história de Israel aguardavam o regresso dos seus entes queridos. Em Gaza, as famílias deslocadas por mais de um ano de guerra ansiavam por regressar a casa, mas muitas encontraram apenas escombros onde antes existiam casas. A trégua também levou ao aumento de alimentos, combustível, assistência médica e outros tipos de ajuda para Gaza, repleta de escombros. Mas o embaixador de Israel na ONU confirmou na sexta-feira que a agência da ONU, Organização Mundial da Saúde para Refugiados Palestinos, a principal agência de ajuda de Gaza, deve encerrar todas as operações de Israel até quinta-feira. E um novo avião vai ser enviado pelo governo dos Estados Unidos hoje para buscar o primeiro grupo deportado da era Trump que está em Manaus. A primeira aeronave que transportava mais de 100 pessoas tinha Belo Horizonte como seu destino final. Porém, precisou parar em Manaus para realizar manutenção. Esse é só o começo de uma deportação em massa do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. O governo americano vai enviar um novo avião para buscar os deportados em Manaus e levar ao destino final Belo Horizonte. A aeronave já saiu dos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil na tarde de hoje. São 158 pessoas deportadas e, de acordo com o Itamaraty, 88 são brasileiros. A primeira aeronave teve algumas falhas e precisou passar por manutenção e deve passar por uma vistoria completa antes de sair da capital amazonense. De acordo com as autoridades, após o pouso, os passageiros estavam reclamando de calor na aeronave. Inclusive, houve uma discussão entre os passageiros e a tripulação e uma mulher acabou passando mal. O avião não tinha escada para que os tripulantes desembarcassem e foi preciso acionar uma rampa inflável, mas o equipamento não voltou ao normal e também está em manutenção. Enquanto isso, os passageiros estão em uma área isolada no aeroporto, sendo acompanhados pela Polícia Federal. E por falar em avião, um Airbus A350 foi atingido por um raio durante a forte tempestade que caiu na tarde de ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Antes de ser atingida pela descarga elétrica, a aeronave decolaria para Londres. Um vídeo mostra o momento exato em que o avião foi atingido pelo raio no Terminal 3 do maior aeroporto. As equipes de manutenção avaliam rigorosamente todos os sistemas, incluindo navegação, comunicações e motores, garantindo assim que a aeronave esteja completamente operacional antes de ser reintegrada ao serviço. Após uma inspeção de 6 horas e meia, o Airbus A350 foi liberado para seguir o seu destino. Já pensou se esse raio cai enquanto o avião está no ar?
E a gente muda de assunto para falar que a bebê sequestrada por uma falsa agente de saúde foi resgatada pela polícia. Ela foi encontrada em um cativeiro em Curitiba. E a mulher que sequestrou foi presa pelas autoridades. O resgate foi feito pelo Serviço de Inteligência da Rondas Extensivas de Natureza Especial, a RONE. A bebê, Eloá Pietra, de 1 ano e 6 meses, estava em um cativeiro. E a polícia só encontrou o local depois de receber informações de que o carro da suspeita tinha sido visto em Campo Largo, Curitiba. Quando chegaram no local, ela estava sozinha com a criança. Ela foi presa imediatamente e a menina foi encaminhada para a sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial. Depois, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar e entregue de volta à família. As autoridades afirmaram que Eloá foi encontrada bem e sem ferimentos. Ainda não se sabe se a mulher agiu sozinha e o porquê ela sequestrou a criança. Eloá foi sequestrada após uma mulher se passar por uma falsa agente de saúde. A polícia agora continua investigando o caso. E após os fortes temporais atingirem a cidade de São Paulo, o Centro-Sul segue com risco elevado para tempestades neste fim de semana. Confira a previsão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a combinação prevista de altas temperaturas e umidade elevada deve criar o cenário perfeito para novos temporais. A chuva forte pode vir acompanhada ainda de raios e queda de granizo, principalmente em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na sexta, os temporais já causaram grandes prejuízos. Em São Paulo, por exemplo, a chuva causou grandes alagamentos. Em algumas estações de metrô, os passageiros tiveram que se segurar nas grades para não serem levados pela correnteza. A previsão para este sábado é uma frente fria que deve se formar mantendo o risco de temporais na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já no domingo, esse sistema deve seguir avançando pelo sudeste, espalhando os temporais para Minas Gerais, parte do Espírito Santo e também no centro-oeste. A chuva também deve continuar no norte e no nordeste, atingindo Amapá, norte do Pará, norte do Maranhão, Acre, Amazonas, Rondônia e até Tocantins. A zona de convergência intertropical é responsável pelas chuvas fortes e constantes previstas para esses locais e ao encontro de ventos na região do Equador, sendo dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva em parte das regiões norte e no nordeste do Brasil, segundo o IMET. As fortes chuvas encerram a semana com temperaturas recorde em diversas capitais do Sudeste. E essa forte chuva deixou cerca de 179 mil imóveis sem energia elétrica na região metropolitana, de acordo com a Enel. Na Grande São Paulo, as rajadas de vento chegaram a 70 km por hora, provocando danos em alguns trechos da rede elétrica. Vamos ver. Conforme o comunicado da distribuidora, a forte chuva que caiu em São Paulo deixou cerca de 179 mil imóveis sem energia elétrica na região metropolitana. Até o começo da noite, por volta das 7h30 da noite, a Enel informou que conseguiu restituir cerca de 30% dessas instalações. Os municípios mais afetados pela chuva foram Santo André, Osasco e Embu das Artes. A empresa informou ainda que, devido às fortes rajadas de vento, alguns trechos da rede elétrica foram danificados. Na Grande São Paulo, as rajadas de vento chegaram a 70 km por hora, provocando danos em alguns trechos da rede elétrica. A distribuidora Enel também informou que as equipes de manutenção atuam para restabelecer o fornecimento na região metropolitana. O plano de contingência foi acionado, com reforço das equipes em campo que seguem trabalhando ininterruptamente para normalizar a energia para mais de 121 mil clientes que estão sem energia. E a gente muda de assunto agora para falar do mercado de carros. As vendas de veículos novos e seminovos cresceram em todo o Brasil em 2024. De acordo com a Fenabrave, a comercialização de veículos novos teve um aumento de 14%, enquanto os seminovos aumentaram mais de 9%, com mais carros nas ruas
O impacto no trânsito também chama a atenção. Vamos ver. As vendas de veículos novos e seminovos aumentaram em todo o país. Segundo dados da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o aumento na revenda de veículos é de 9,23% em comparação com 2023. Nesta revendedora de veículos, alguns modelos são mais procurados. SUV hoje ele está dominando, porque o SUV ele atende o pai de família, ele atende muito a mulher, né? Que procura a questão do SUV seria muito, ele oferece muita segurança, né? Em função do carro, ser um carro alto, um carro mais forte. Então o SUV hoje é o carro que domina o mercado de usados aqui. As vendas de veículos novos no Brasil também registraram um crescimento expressivo em 2024. Segundo a FenaBrave, mais de 2.400.000 automóveis e comerciais leves foram emplacados, um aumento de 14% em relação a 2023. Com mais veículos nas ruas, o impacto no trânsito é inevitável e os reflexos desse cenário já pode ser percebido pela população. Ao aumento da frota veicular, a gente tem registro no Detran de Dourados, as 3 agências, em torno de 3 a 4 mil registros de veículos mensalmente. Né? Veículos novos e transferência de propriedade, inclusive de outras unidades da federação que vêm para Dourados. Isso impacta na disputa de trânsito, no espaço público que as pessoas disputam. Né? A gente tem as vias públicas e esse aumento de frota diminui o espaço de cada um. Além do aumento da quantidade de carros registrados em Dourados, a cidade também recebe veículos de outros municípios, o que exige muita atenção e respeito dos condutores para evitar acidentes. Infelizmente, é uma luta diária dos agentes de trânsito para reduzir esses números de sinistros. A gente tem, infelizmente, altos números de sinistros, inclusive com mortes e lesões graves. Né, também resultado dessa superfrota que Dourados recebe também de cidades vizinhas de toda a região, condutores, e aí isso vai impactar no nosso sistema de saúde. Então a gente diariamente está atuando na prevenção de sinistros, atuando na fiscalização para que os condutores tenham um comportamento mais seguro, mais apropriado, com mais atenção para evitar que ocorram esses sinistros. Independente do seu veículo ser novo ou seminovo, o IPVA começou a vencer nesta semana no estado de São Paulo. E desde 2012, a Procuradoria-Geral do Estado começou a enviar os nomes das pessoas que não pagam esse imposto aos cartórios. E até o momento, mais de 9 bilhões de reais de dívidas já foram protestadas. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, deve ser pago pelos donos dos mais de 19 milhões de veículos que estão aptos ao pagamento. Ou seja, os fabricados nos últimos 20 anos ou que os proprietários são deficientes. Não pagar o imposto pode causar alguns transtornos para o devedor. O nome pode ser protestado em cartório e, consequentemente, passar a ter restrições de acesso à linha de crédito como financiamentos. Desde que o nome é levado em cartório, mais de 9,4 milhões de dívidas foram protestadas em todo o estado. Até o último dia do ano passado, 2.200.000 reais de dívidas foram canceladas. Quem não pagou o IPVA depois de 2012 deve consultar se o nome está no cartório, acessando o site dos cartórios de protesto do Estado, que é o protestosp.com.br. Então fique atento aí ao vencimento do seu IPVA e, como eu disse, não são 9 bilhões e sim 9 milhões de dívidas. E a prévia da inflação oficial do país desacelerou em janeiro, mas os alimentos ainda pressionam. Já o grupo da habitação recuou e ajuda a conter o índice geral do mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,11% nos preços em janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Apesar da alta, o resultado representa uma desaceleração em relação ao observado em dezembro, quando registrou alta de 0,34%. Mas o número ainda está bem acima do esperado pelo mercado, que previa uma deflação de 0,02% para o mês.
Com o resultado, o IPCA 15 começou 2025 com uma alta acumulada de 4,50% em 12 meses, que também representa uma desaceleração em relação aos 4,71% registrados em dezembro do ano passado. O indicador está no limite da meta estabelecida pelo Banco Central. O resultado foi mais uma vez pressionado pelo aumento nos preços de alimentação e bebidas. Segundo o IBGE, o grupo apresentou um avanço de 1,06% no mês. Outro destaque de alta ficou com o Grupo Transportes, que subiu 1,01% no período. A única taxa negativa veio do Grupo Habitação, que recuou 3,43% e ajudou a conter o índice geral no mês. E como a gente viu, a alimentação foi responsável por um dos maiores impactos da inflação de 2024. E por conta disso, o presidente Lula convocou os ministros para discutir medidas que possam contribuir para a baixa dos preços. Pedra no sapato do governo desde o ano passado. As altas nos preços dos alimentos estão na mira do governo, que busca adotar medidas para baixar custos. O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais impactou na inflação de 2024, com alta de 7,69% em 12 meses e contribuiu com 1,63 pontos percentuais. Desde as reuniões do ano passado, o governo diz que entre os fatores que levaram o custo da comida estão os eventos climáticos extremos que atrapalharam a produção de alimentos do país, o que refletiu no aumento dos preços. A alta do dólar nos últimos meses também tem um impacto significativo na inflação. Isso porque o índice afeta diretamente os valores de produtos do Brasil, especialmente dos bens essenciais. Já na primeira reunião ministerial do ano, Lula fez um lembrete aos ministros da importância de buscar a diminuição dos preços dos alimentos. A tendência é que os ministros ajustem os últimos pontos antes de anunciar quaisquer medidas sobre o assunto, mas eventuais divulgações devem ficar para depois. E olha só, um estudo apontou que o uso excessivo de tela e redes sociais pode causar a redução de massa cerebral, ganhando o nome de cérebro podre ou podridão cerebral. Embora possa parecer exagerado à primeira vista, o termo cérebro podre ou podridão cerebral, da expressão em inglês brain rot, pode ser mais literal do que pensamos. Eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford por mais de 37 mil pessoas, o termo descreve a deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo superficial, especialmente na internet. As citações ao termo em inglês aumentaram 230% entre 2023 e 2024, refletindo uma preocupação social crescente com esse fenômeno. As pesquisas indicam que o uso excessivo de mídias sociais e o consumo compulsivo de conteúdo de baixa qualidade, como as notícias sensacionalistas, teorias da conspiração e entretenimento vazio, podem literalmente encolher a massa cinzenta e diminuir a capacidade de atenção e enfraquecer a memória. Uma combinação de efeitos que faz com que o termo podridão não pareça exagerado. Os primeiros sinais apareceram no início do século, com algo que hoje nos parece inofensivo: o e-mail. Hoje as pessoas sofrem com uma enxurrada de tweets, stories, reels, notificações, pushes e fluxos intermináveis de conteúdo. De acordo com o pesquisador da Universidade Macquarie, Michael Moschel, os aplicativos modernos são projetados especificamente para nos manter viciados, podendo criar um círculo vicioso e difícil de romper. Na Austrália, por exemplo, uma pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Gonski revelou que 84% dos educadores consideram tecnologias digitais uma distração na sala de aula. Especialistas recomendam uma abordagem em duas frentes para ajudar a ter uma vida com qualidade: qualidade e quantidade. É fundamental estabelecer limites claros para o tempo de tela e fazer um esforço consciente para se desligar. Atividades que exigem presença física, como esportes ou reuniões com os amigos, são essenciais para neutralizar os efeitos negativos do uso prolongado da tela. E o vício nas telas pode levar as pessoas à loucura e até mesmo a cometer crimes.
Vamos então ver essa história que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Um stalker foi até um bar quando ele viu pelas redes sociais que a sua ex-namorada estava lá com o seu novo namorado. Ele matou o homem a tiros e deixou a mulher ferida. Vamos conferir com o Wellington Pael. A mulher de 23 anos, vítima de tentativa de feminicídio, segue internada em estado grave no Hospital da Vida, aqui em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, onde esse caso aconteceu. O acusado, que está preso e chegou a confessar o crime ao SIG, o setor de investigações gerais da Polícia Civil, é Luan Gondim de Souza, de 22 anos, o ex-namorado dela. Ele teria visto através de uma rede social que a vítima estava com um novo namorado, Wanderson Rainan Ferreira da Silva, de 24 anos, em um bar movimentado da cidade. Ele então pegou uma moto, desceu no estabelecimento e foi direto na mesa onde estava o casal e atirou. Wanderson morreu na hora e a mulher foi encaminhada para o atendimento médico. Um ponto que chama bastante atenção neste caso é que a ex-namorada já tinha uma medida protetiva contra Luan. Ela procurou a Polícia Civil em Itaporã, uma cidade vizinha aqui de Dourados, para denunciar que ela vinha sendo perseguida por ele, que não aceitava o fim do relacionamento e vinha inclusive fazendo ameaças. Ele, que já vinha proferindo ameaças também no ambiente online para ela, obteve ali informação ou conseguiu acessar a rede social dela e viu que ela postou uma foto junto com outro rapaz, que em tese era o que ela vinha se relacionando há poucos dias, semanas. E ele, ciente onde ela estava, ele pegou, utilizando esse veículo moto cor vermelha, ele passou na frente do local e identificou que eles estavam lá mesmo e à mesa, parou a moto em um local um pouco escuro, ermo, desceu e a queima-roupa executou primeiros disparos em direção ao masculino, o Wanderson, e depois atirou contra a Kimberly, que era a ex-namorada dele. A princípio ele foi alvejado de 3 a 4 disparos, a vítima fatal, e ela recebeu 7 disparos na região das costas, entendeu? Em uma questão de posse e domínio em relação à menina, não aceitava o termo do relacionamento, e ele tinha ameaçado sim tirar a vida dela caso ela se relacionasse com outra pessoa ou não aceitasse voltar com ele. Ele pretendia matar os dois, tanto que ele chegou, foi efetivo nos 3 disparos, 4 na região frontal da vítima, fatal, e depois passou aos disparos contra ela, nesse reflexo de segundo. Então, ele pretendia tirar a vida dos dois. Os tiros não ricochetearam, ele foi específico em atirar nele e após nela. Luan é suspeito de ter mandado mensagens de ameaça à ex-namorada através de redes sociais antes de cometer o crime. Caso como esse não é isolado. Há quase 4 anos, perseguir uma pessoa tanto no mundo físico quanto online foi incluído no Código Penal, como crime que também é conhecido como stalking. A pena de 6 meses a 2 anos de prisão e pode chegar a 3 anos se houver agravantes, como o caso de ser praticado contra mulheres. Esse é, inclusive, o crime contra elas que mais tem aumentado nos últimos anos no país. E é muito praticado por ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Muitas vezes essa mulher, ela percebe essa importunação, esse acompanhamento desse indivíduo, muitas vezes no trabalho, ela se sente essa inconveniência, muitas vezes praticando uma atividade física, e ela procura as autoridades para registrar. O importante é ela se munir de maiores informações, muitas vezes pode ser até um veículo que acompanha essa mulher realizando uma atividade física, tentar identificar muitas vezes uma placa ou outras pessoas que estiverem com ela e também presenciarem o fato, que tenham observado algum detalhe que possa ajudar a autoridade a identificar esse autor. Muitas vezes, nas redes sociais, ela recebe uma demanda muito grande de mensagens inconvenientes, fotos intimidadoras ou até mesmo ameaças. O importante é ela tentar documentar todos esses registros e também levar para a autoridade como meio de prova para provar que está sofrendo esse assédio. A mulher, ela que sofre esse tipo de violência, ela pode pedir essa medida protetiva e lá vai vir as restrições com relação a esse autor, se ela tiver identificado, por exemplo, que aquele indivíduo vem praticando esse delito. O Programa Mulher Segura da Polícia Militar, ele é um programa que basicamente efetua fiscalização e acompanhamento de medidas
medidas protetivas, ou seja, essa mulher ela se sentiu confiante, procurou a justiça, pediu esse auxílio. Essas medidas são encaminhadas para a Polícia Militar para fazer a fiscalização. Daqui que nós recebemos as medidas, é feito um cadastro, né, com as informações básicas, a gravidade, os fatos, como que ocorreram, para essa equipe que está na rua poder fazer a fiscalização em horários aleatórios e visando pegar alguma situação de irregularidade ou de descumprimento. De acordo com os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de stalking no Brasil. E agora a gente vai falar de esportes aqui no nosso jornal e vamos começar com a Copinha. A torcida tricolor está em festa nesse momento. São Paulo sendo campeão no dia do aniversário de São Paulo. O tricolor venceu o Corinthians por 3-2 e de virada e conquistou a tão sonhada taça. O São Paulo não começou a partida muito bem e o Timão aproveitou e abriu 2-0 no placar. No final da primeira etapa, o São Paulo descontou e marcou o primeiro. E parece que esse gol deu um gás para o time, porque no segundo tempo foi a vez do Corinthians jogar mal e o São Paulo virar o placar para 3-2. Esse é o 5º título da Copa São Paulo do tricolor e o segundo em cima do Corinthians. E que bela forma de ser campeão, em cima de um dos maiores rivais, no dia do aniversário de São Paulo e na reinauguração de um dos estádios mais tradicionais, que é o Pacaembu. Parabéns então ao São Paulo pelo título merecido. Mas o Corinthians amanhã vai ter a chance de uma revanche. Isso porque a gente tem Majestoso na terceira rodada do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians vão fazer o primeiro clássico das equipes no ano. Vamos ver. São Paulo e Corinthians seguem em preparação para o primeiro clássico das equipes em 2025. Na noite passada, o tricolor venceu o Guarani no Morumbi pelo placar de 1-0 e vai chegar muito motivado para o confronto com o Timão. Zubeldia terá à disposição para a próxima partida todo o seu elenco, e tudo indica que Oscar, Lucas, Luciano e Caleri farão a linha de frente do tricolor. Já no lado do Corinthians, o zagueiro Gustavo Henrique e os meio-campistas Maicon e Rodrigo Garro são desfalques certos devido a lesões. Quem também não estará à disposição do técnico Ramon Dias são os jovens Breno Bidon e Felipe Longo, que estão com a seleção sub-20. Por outro lado, o Timão vem muito confiante após 10 vitórias consecutivas e tenta usar o seu ótimo momento para quebrar o tabu de não vencer o São Paulo no Morumbi desde 2017, quando ganhou por 2-0. Ganhar o primeiro clássico do ano é sempre muito importante, e além de dar moral para o restante da competição, certamente enfraquece a moral do rival. Com certeza o jogo promete fortes emoções. Esse jogão vai acontecer no domingo, às 18h30. E ainda falando de futebol, o Brasil estreou ontem no Campeonato Sul-Americano Sub-20. E na primeira partida enfrentou o nosso maior rival, o time da Argentina. E é um jogo para se esquecer. O Brasil teve a sua pior derrota na história do torneio e justo para o maior rival. Com 11 minutos, o placar já mostrava 3-0 para os argentinos e os garotos do Brasil entregues em campo. Com o passar da partida, as coisas não mudaram. Mesmo com as mudanças do técnico Ramon Menezes, a seleção não esboçou reação e viu o árbitro apitar o fim do jogo, com um resultado de 6-0 para os hermanos. Para a categoria, a derrota pode ser comparada com o histórico 7-1 que o Brasil sofreu da Alemanha, dentro de casa, na Copa de 2014. Mesmo com o péssimo resultado ontem, o campeonato não terminou. A seleção ainda tem chance de classificar para a fase do mata-mata. A categoria tem sofrido muito nos últimos anos. O Sub-20 não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris e no último Mundial foi eliminado para Israel. Agora, o próximo compromisso brasileiro é contra a Bolívia, neste domingo, às 18 horas. E a cidade de São Paulo completa hoje 471 anos. Sua grandeza e riqueza cultural fazem da cidade um ícone brasileiro. Vamos ver uma pequena homenagem. O principal centro financeiro da América Latina, a cidade de São Paulo, ou simplesmente Sampa, como é carinhosamente chamada pelos paulistanos, completa neste 25 de janeiro 471 anos de vida. Não é à toa que é a maior metrópole do continente e a mais populosa do Brasil. Nesse período, a capital paulista não perdeu tempo e vem crescendo e se desenvolvendo a cada ano. Com um território que ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a capital abriga mais de 12 milhões de habitantes.
Apesar de tanta grandeza, São Paulo só foi elevada à categoria de cidade em 11 de julho de 1711, quase 2 séculos após ser reconhecida como vila. E com o passar do tempo se tornou um dos maiores centros urbanos do hemisfério sul do planeta. Além disso, a mistura de habitantes descendentes de outros países e de diferentes regiões do próprio Brasil faz o município ser reconhecido por sua riqueza cultural. Com isso, a cidade atrai visitantes do mundo todo pela intensa vida noturna e por sediar importantes eventos nacionais e internacionais. Tem São Paulo para todos os gostos, entre suas festas, parques, restaurantes, teatros, avenidas, centros comerciais, museus e outros tantos cantos paulistanos. De compras a casas noturnas, é grande a lista de opções de lazer, diversão e passeios. Por tantas opções, a cidade é um convite ao turismo com a garantia de se apaixonar por São Paulo. E a capital paulista vai celebrar os seus 471 anos com shows, visitas guiadas em museus, exibições gratuitas de filmes e experiências gastronômicas. Vamos acompanhar a programação. O Teatro Municipal na República dá início à temporada de concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de 2025, com a apresentação Viva São Paulo, sob a regência de Roberto Minkizuki. O programa do concerto combina clássicos da música erudita e artistas da música popular, como Chiquinha Gonzaga, Rita Lee, Heitor Vilas-Lobos e Maurício Ravel. A apresentação acontece logo mais às 5 da tarde. Os ingressos custam entre R$ 11,00 e R$ 70,00. A Estação Júlio Prestes, no centro, inaugura a nova sala de concerto no aniversário da cidade, a Estação CCR das Artes. O espaço será aberto com uma apresentação gratuita às 8 horas da noite, do espetáculo As Artes na Estação, que une música, dança, poesia e circo, a composições de Tom Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque, Heitor Vilas-Lobos e Adoniran Barbosa. Apesar de inaugurar oficialmente apenas em março, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, abrirá um novo prédio pela primeira vez para as atividades no aniversário da capital. Durante todo o final de semana, o segundo endereço do museu, chamado de Pietro Maria Bardi, terá leituras dramáticas de cartas da arquiteta Lina Bobardi, que projetou o prédio original, visita aos andares expositivos e atividades infantis. Hoje o espaço recebe o espetáculo Bolero, da Estúdio 3 Companhia de Dança, e show do grupo Bexiga 70, junto de Tássia Reis. No domingo, o festejo começa com o Coral Heliópolis, grupo artístico do Instituto Bacarelli, e a apresentação da bailarina Morena Nascimento. No Centro Cultural São Paulo, na Liberdade, a agenda elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa vai contar com 3 shows. Geraldo Azevedo se apresenta na Sala Adoniran Barbosa no dia 25 às 7 horas, com o show Voz e Violão. No domingo, o destaque é a cantora Maria Gadu, às 7 horas da noite. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos 2 horas antes. Novamente no CCSP, o projeto Vergueira no Ar Livre, em parceria com a SP Cine, exibe sessões gratuitas dos filmes Eu Ainda Estou Aqui e O Alto da Compadecida 2, no sábado e no domingo, respectivamente. Nos 2 dias, ambas começam às 7h30 da noite e 1 hora antes serão distribuídos 150 ingressos. Na onda do sucesso de Eu Ainda Estou Aqui e das indicações de Fernanda Torres, o Cine Sesc exibe uma sessão gratuita do filme Terra Estrangeira. A produção de Walter Salles com a atriz será apresentada às 7h30 da noite. Apesar da entrada ser gratuita, os ingressos precisam ser retirados na bilheteria 1 hora antes. Na badalada região de Pinheiros, durante o final de semana, das 11 da manhã às 9 horas da noite, o Festival São Paulo Sabores dos Bairros reúne a gastronomia e cultura paulistana. Promovido pelo Cola Sampa com o apoio da Subprefeitura de Pinheiros, o evento homenageia alguns dos principais bairros da cidade e suas origens por meio de apresentações musicais, comidas e oficinas. A entrada é gratuita e o evento ocorre na Avenida Frederico Hermann Júnior, 595, em frente à Subprefeitura de Pinheiros. Uma data especial merece uma comemoração especial. Parabéns para a cidade de São Paulo. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais.